Muitos cristãos estão perdidos, desencontrados dentro do corpo, porque não sabem de fato quais são os dons que eles têm. Então se tornam fracos, desanimados e muitas das vezes eles estão realmente ali cumprindo uma religiosidade, se tornam religiosos. Vão para a igreja por ir, às vezes até cumprem alguma tarefa, tem até alguma função na igreja, algum cargo, mas se tornam empurradores de tarefa, falta entusiasmo, alegria, gozo, satisfação. Por quê? Porque não sabem os dons que existem, esses dons não foram ativados dentro dele. Então eu quero hoje te dar alguns fundamentos para que você possa encontrar os dons de Deus que estão aí dentro de você, para que você possa ser alguém alegre, feliz, que você goze de uma plenitude espiritual, né? Estando estabelecido no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito, cumprindo a sua missão, amém? Esteja cheio de confiança, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Isso será cura e restauração para você, para sua vida, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te dar alguns fundamentos para que você possa, de fato, descobrir quais são os dons de Deus que já estão dentro de você e que precisam ser ativados para que o nome dele seja glorificado. Então, se você está chegando aqui agora, seja mais que bem-vindo. Você chegou na hora do valente. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, melhor falando, ao meio-dia, para trazer essa palavra de restauração espiritual. Essa é a minha missão. Eu sou libertadora, mentora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a romper espiritualmente, amém? Em todas as áreas da sua vida, para viver uma revolução espiritual, uma restauração espiritual, uma libertação, uma cura, amém? Então esse é o meu propósito. Então seja mais do que bem-vindo, porque hoje você vai decolar aí e vai romper mais um pouco para a glória do Senhor Jesus. Então eu quero ouvir você, me conte aí a sua experiência. Como tem sido a sua caminhada cristã? Você tem sido alguém que você tem atuado debaixo dos dons espirituais que Deus te deu? Você conhece esses dons? Você tem encontrado facilidade e apoio na igreja para você fluir nesse dom, exercer o seu dom? Você, quando vai para a casa do Senhor, você faz como o salmista: me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ou realmente servir o ministério tem sido um fardo, um cansaço? Muitas das vezes você se pega brigando com você mesmo. Você vai porque você conhece o compromisso, mas às vezes você está desanimado, está enfraquecido, né? Está com o seu espírito abatido, sem força para orar, sem força para jejuar, sem força para ler a palavra de Deus. Eu quero que você coloque aqui, compartilhe comigo, porque no término dessa live eu vou estar lendo cada comentário e vou estar direcionando você, ajudando você, ok? Se você está aqui comigo, não deixe de fazer a obra de um bom evangelista de duas formas. Primeiro, compartilhando esse conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas, a gente possa levantar aí e aumentar o número de pessoas que estão aqui em unidade de fé. E outra, comece a dar o seu like, deixe aí bastante coração, tá bom? Porque aí dessa forma o YouTube e aqui também o Instagram, ele vai compreender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, ok? Então vamos lá, gente. Nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus para um propósito divino. Quando a gente não está dentro desse propósito, quando a gente vai vivendo a nossa vida no mecânico, no natural, no governo da alma, a gente não vai
está realmente sendo completo, sendo realizado. Para que a gente possa encontrar uma realização, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos atuar debaixo desses dons, porque eles fazem parte do cumprimento do propósito, do cumprimento do chamado, do ministério, da missão. Amém? Então, claro, nós temos opositores, né? O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então é ele que muitas das vezes vai levantar oposições, bloqueios espirituais, para que você não venha fluir no seu chamado, no cumprimento da sua missão, né? E isso vai trazer um efeito dominó, porque quando você está fraco espiritualmente, né? É claro, você acaba abrindo aí bases legais, o seu muro está baixo, e aí os demônios vão poder entrar aí e fazer a festa. Mas nós precisamos vencer na força do Senhor. E como é que a gente vence? A gente vence estando fundamentado nos princípios da palavra de Deus. Eu preciso me fundamentar. Então eu quero dar alguns fundamentos importantes aqui para que você possa descobrir os dons de Deus que estão em você e que você venha fluir debaixo desses dons. Primeiro, gente, importantíssimo. Eu vou falar sobre isso que parece coisas assim que a gente nem deveria estar trazendo esse tipo de conotação para um público, né, que é cristão, mas vale a pena você falar e reforçar, amém? Porque alguns sofismas e fortalezas, elas precisam ser quebradas. Primeiro de tudo, gente, para que eu possa descobrir o dom de Deus que há em mim, eu preciso ser um cristão autêntico. Eu não posso ser um frequentador de igreja, eu não posso ser um esquentador de banco, eu não posso estar ali sendo simpatizante do evangelho. Eu vou na igreja porque eu sei que ali eu vou encontrar a resposta, o milagre que eu preciso, né? Mas simplesmente eu estou me relacionando com uma intenção, né, egocêntrica, porque eu só quero aquilo que Jesus tem para me dar. Eu não posso, em hipótese alguma, ser um cristão que está preso na religiosidade, né? Muitas vezes nós não temos relacionamento com Deus, nós nos tornamos religiosos. Pastora, eu vou para a igreja porque eu tenho um compromisso, porque eu sou diácono, porque eu sou pastor, porque eu sou dirigente do ciclo de oração, né? Porque eu contribuo financeiramente. Então, ser um cristão autêntico é muito mais do que contribuir financeiramente, é muito mais do que estar frequentando os cultos da igreja, é muito mais do que até mesmo estar pregando ou ensinando a palavra de Deus. Ser um cristão autêntico é ter relacionamento. Relacionamento pessoal, intimidade. Amém? Você precisa estar disposto a ouvir a voz do Senhor diariamente. Amém? É ter relacionamento. Relacionamento, gente, igreja é muito importante. Nós vamos para a igreja porque ali é o ajuntamento solene, aonde os cristãos se reúnem na Assembleia Santa para adorar, e é poderoso sim, porque ali se estabelece as bênçãos do Senhor. O óleo sacerdotal desce sobre a cabeça de Arão, do pastor da igreja, depois escorre sobre o seu manto, sobre a sua veste, toca na liderança, depois por todo o seu corpo, toca ali em toda a membresia, e ali se estabelece as bênçãos do Senhor. Então sim, é importante ter igreja, é importante ter comunhão, porque ali tem um endereço para se estabelecer a bênção do Senhor, é no corpo, fazendo parte do corpo. Mas ter intimidade, ter relacionamento vai além do corpo, né? Porque todos que têm intimidade estão no corpo, porque é impossível você falar, pastora, eu tenho intimidade, mas não estou na igreja. Porque se você tem intimidade, o Espírito Santo de Deus não vai deixar você ficar fora do corpo. Até porque os dons são para serviço do corpo. Então, por que eu quero dom? Por que eu quero fluir em Deus se eu estou fora do corpo? O dom é para servir o corpo, para atender a necessidade do corpo. Amém? Então,
nós precisamos sim ter uma igreja, mas nós precisamos ter intimidade, ter relacionamento. Na igreja nós somos resultado daquilo que nós somos em casa com Deus. Então, pastora, eu tô na igreja, eu não tô sentindo fluir de Deus, o culto tá pesado. Porque muitas das vezes nós estamos pesados. Então a gente espera que a instituição igreja, ela vá sanar e vai resolver, né, um elo que jamais pode ser resolvido e sanado. Porque intimidade, relacionamento se constrói com portas fechadas. Tranca a porta do teu quarto e fica lá em secreto com ele. Na Rabachou e na Ramanai. Você tem que ter tempo de qualidade com Deus. Você tem que ter relacionamento, você tem que ter intimidade. Então esse é o primeiro passo, o primeiro fundamento que você precisa estar. Segundo fundamento, você precisa crer que existem dons espirituais que estão aí dentro de você. O Senhor já colocou e eles precisam ser ativados, né? Quando a palavra de Deus diz que nós temos que procurar os melhores dons, a gente não procura fora, a gente procura dentro. O Espírito Santo de Deus está em nós, então a gente procura aqui, amém? Então nós vamos ativar esses dons. Mas como que eu vou ativar algo? Como que eu vou encontrar algo que eu não tenho conhecimento que eu tenho? Como? Então eu preciso primeiro crer nos dons espirituais. E eu preciso, sobretudo, ser instruído sobre esses dons espirituais. Como que eu vou entender sobre esse dom? Como que eu vou receber esse dom? Reconhecendo. Como que eu vou reconhecer sendo ignorante? Então eu preciso aprender sobre esse assunto. Eu preciso estudar sobre esse assunto. Eu preciso compreender sobre o mundo espiritual, sabe? A palavra de Deus diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. E a gente vê os satanistas, os ocultistas, gente, eles atuando e fluindo debaixo dos dons dados, né, pelas trevas, que são manipulados por seres espirituais da maldade e que é ilegal de ser usado, mas nós não. Nós temos a legalidade como filhos de Deus e nós precisamos aprender a caminhar na esfera do Espírito. Então nós precisamos ativar a nossa fé. Como que a nossa fé é ativada? A fé vem por ouvir. Então, se eu ouvir sobre estudos, sobre dons espirituais, a minha fé vai ser ativa nos dons espirituais. Se eu aprender, eu vou conseguir o quê? Vivenciar, colocar em prática isso na minha vida. Amém? Então o dom espiritual, ele precisa ser entendido antes de ser recebido. Ele precisa ser conhecido antes de ser recebido. Amém? Então nós precisamos entender isso, porque quando você conhece um dom, algo acontece também, né? Existe uma ativação de gozo, de satisfação, um sentimento de gratidão, né? Você começa a ser entusiasmado por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus está entregando, tá bom? Então quando você começa a entrar nessas esferas espirituais, gente, eu sei que você teve aqui, você já teve experiência com o Espírito Santo. Como que foi a sua primeira experiência? Diz pra mim. Você sentiu o quê? Né? Qual é a sensação que nós temos? Nós temos sensação de paz, de gozo, de alegria. Tem gente que tem vontade de chorar, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, de gozo, de contentamento. A gente sente o fogo do Espírito Santo. A gente sente tremor, arrepio, dá vontade de pular, dá vontade de saltar, dá vontade de rodapiar. Cada um tem um tipo de sensação. Por quê? Porque é algo que está sendo ativado no teu espírito, algo sobrenatural, espiritual, amém? Diferente da atuação demoníaca, porque quando nós temos uma atuação demoníaca, como uma opressão, uma possessão, um endemoniamento, o que vai acontecer? Vai acontecer contrário disso, nós vamos nos sentir pesado, angustiado, entristecido, abatidos, apáticos, meu Deus, enfermos. Mas quando você se aproxima do Espírito Santo, então a gente sente o quê? A gente sente euforia, gratidão, alegria, mais vontade, mais fome, mais sede de Deus,
fé, ousadia, coragem, e eu declaro que é isso que vai acontecer na sua vida. Então, preste atenção, nós, assim como nós estamos aprendendo, a gente precisa aprender a entrar no mundo espiritual, a gente precisa descortinar o que as trevas estão fazendo, mas imagine, eu conheço as trevas e eu não sei do melhor, eu não sei acessar a Deus, eu não sei acessar os dons espirituais, eu não sei fluir nessas esferas. Não, nós precisamos aprender a fluir nessas esferas. Quando você aprende a fluir nessas esferas, você se torna um libertador mais ousado, você se torna um pastor mais ousado, você se torna um líder de célula mais ousado. Por quê? Porque essa ousadia vem do Senhor e você vai caminhar com entusiasmo, com graça, com ousadia, com fé, operando e vivendo o sobrenatural. Então, outro fundamento, você precisa estar disposto, amém? Disposto a servir o corpo de Cristo, disposto a se entregar, disposto a trabalhar em prol ao reino. Você imagina, você vai contratar um funcionário, você espera o quê? Que esse funcionário, ele vai cumprir, né, com a função que você necessita que ele execute. Mas aí esse funcionário, na verdade, ele só quer bater cartão e ele quer o salário dele, mas ele não quer trabalhar. E aí ele fica lá de enrolation, né, não faz nada. E o que vai acontecer? Ele vai ser mandado embora. Por quê? Porque ele não cumpriu aquilo a qual ele foi chamado para fazer. Ele está sendo remunerado para fazer aquilo. Querido, você não entende. Você acha que a sua vida tá raquítica, você acha que você tem recebido pouco, porque você talvez esteja dando pouco, porque no mundo espiritual é dando que se recebe. O seu esforço, o seu trabalho, o seu empenho não é vão no Senhor. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você é um vaso de Deus, e quanto mais você jorrar azeite, mais azeite vai vir. É inesgotável, é uma fonte que flui para sempre, nunca cessa. E quanto mais você dá, mais você tem. Em todas as esferas, você prospera financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, em tudo, porque o Senhor dá a paga. Porque quando você está servindo o corpo de Cristo, você está a serviço do Deus Todo-Poderoso, e você vai receber a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou isso para os discípulos: olha, vocês, o que nós vamos receber? Vocês vão receber aqui nessa terra, e vocês também vão receber na eternidade. Tem galardões, querido, para você receber na eternidade, mas também tem riquezas, tem tesouros que o Senhor vai nos entregar aqui na terra, quando nós nos dispusamos, quando a gente se dispõe a servi-lo com os dons que Deus já colocou dentro de nós. Só que às vezes a gente está num nível de opressão maligna tão grande, a gente está com tantos problemas que a gente acaba se tornando egocêntrico. A gente fica naquele desespero: não, pastor, porque eu tenho que sair desse problema, eu tenho que tirar essa carga, eu tenho que resolver isso, porque eu estou oprimido, eu estou abatido, eu estou passando por problema. Mas escute, é servindo, é atuando, é ativando os céus que você consegue vencer também essas oposições espirituais que vêm sobre a sua vida. Então Deus, ele nos deu dom e ele espera que a gente venha cumprir, né? Então assim, vai dizer lá sobre a parábola, né, daquele servo que, ao invés de granjear, ao invés de trabalhar, a fim de que ele pudesse fazer com que aqueles talentos fossem crescer, né, e fossem ser multiplicados, ele enterra. E aí vai chegar uma hora que o Senhor vai vir e vai pedir conta. E ele teve que ouvir coisas duras do Senhor, foi removido até mesmo aquilo que ele tinha. Então, gente, isso é muito sério. Nós precisamos entender que Deus, escute, não existe nenhum cristão que não tenha dons. Não existe ninguém na face da terra que não tenha dons. Deus libera muitas das vezes
Satanás, ele pega essa pessoa, captura o coração dessa pessoa e faz com que esses dons sejam usados para as trevas, para a malignitude. Mas todos nós temos dons que precisam ser ativados no mundo espiritual. Então o Senhor, ele te deu dom para quê? Para que você seja equipado, preparado para toda boa obra. Então a gente precisa entender também que nós precisamos ter a motivação certa, né? A gente precisa estar disposto a trabalhar e ter a motivação certa. Por que eu quero dons? Por que eu quero descortinar o reino espiritual? Por que eu quero eu quero conhecer as dimensões do Espírito? Por que eu quero atravessar por portais espirituais celestiais? Por que eu quero acessar isso? Eu quero acessar porque eu acho legal, porque eu quero acessar porque isso pode me autoafirmar, porque isso pode provar que eu sou bom, porque isso pode provar e mostrar para a igreja que realmente eu sou espiritual, né? Porque a minha alma está mazelada, existe espírito de autocomiseração no meu coração, complexo de inferioridade, e agora eu preciso usar os dons de Deus para me autoafirmar. Meu Deus, quantos profetas feridos, machucados. Não é que as pessoas não têm dom, mas muitas das vezes elas não estão curadas e restauradas. Aí o que acontece? Elas começam a usar o Espírito Santo de Deus, e quando começa a fazer isso, acaba depois dando permissão para um espírito maligno entrar. Foi isso que aconteceu com Saul. Então nós precisamos, queridos, ativar esses dons, mas da maneira certa, estarmos fundamentados para que a gente não venha tropeçar ao longo do caminho, amém? Então a gente não pode estar usando os dons espirituais para nos promover, amém? Para status, né? Mas a gente precisa ter um genuíno desejo, né, de ajudar o corpo de Cristo. Nós precisamos nos mover no amor do Pai, no amor, desejar genuinamente ser reconhecido pelos céus e não pelos homens, ser um instrumento de Deus, ajudar vidas, ajudar pessoas, amém? Então o dom espiritual é para glorificar o Pai, para glorificar a Deus. Eu quero declarar e profetizar que a sua vida será uma vida para manifestação da glória de Deus, em nome de Jesus. Você não será só liberto dos demônios, você não será só curado na sua alma, mas você também será, em nome de Jesus Cristo, um instrumento poderoso da parte de Deus para essa geração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Eu quero que você dê um brado aí, dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então o dom é para isso, para ajudar, amém? Então a gente precisa reconhecer o dom de Deus que está em nós. A gente precisa estar aberto para isso, amém? Desejosos para isso, para que nós possamos fazer uma viagem, para que nós possamos estar caminhando na esfera do Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, e não uma viagem egocêntrica, né? Aí o Espírito Santo de Deus não vai estar, quem vai se apegar é Satanás. E aí vai levar e vai entregar. Muitas pessoas estão, muitas das vezes, fluindo debaixo de dons que elas acham que é o Espírito Santo, mas quem está fluindo é Pitom, quem está fluindo é Ifã, né? O espírito de adivinhação, o falso Espírito Santo. Mas nós precisamos fluir, amém, no Espírito. E para que a gente possa fluir no Espírito, nós precisamos estar fundamentados em Deus, nos fundamentos certos, ok? Então você precisa, querido, através de uma vida com Deus, amém, com sinceridade, mostrar isso ao Senhor. Senhor, eu desejo isso de todo o coração. Senhor, restaura o meu coração. Ainda que você já tenha buscado por outros motivos, ore ao Senhor, peça perdão ao Senhor, reconheça, confesse seu pecado, né? Quantas pessoas estão dizendo Senhor, Senhor, eis que te digo, e Deus nunca falou isso. Então peça perdão ao Senhor e fale: Senhor, eu quero a partir de hoje ser
ser usado por ti, mas eu quero ser usado, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, não para que eu possa aparecer para o mundo, mas porque eu possa diminuir, que tu venhas crescer, amém? Então é muito importante isso. Nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado. Então vamos lá, gente, outros fundamentos importantíssimos para que nós possamos ativar os dons espirituais e conhecer esses dons espirituais. Nós precisamos aprender sobre esses dons. Você precisa aprender, e a nossa fonte é o quê? É a palavra de Deus. Oh, Narabachou e Naraia sempre viva, palavra do Senhor, ela é o nosso fundamento. Tudo aquilo que está fora da palavra, anátema. A minha vida espiritual não pode ser pautada em experiências humanas, e sim na palavra de Deus. Às vezes eu escuto cada coisa assim, até mesmo na área da libertação. O povo, tipo assim, às vezes parece que dá uma surtada. Por causa da experiência de fulano de tal. Tá, a experiência, ela precisa estar pautada na palavra de Deus, porque tudo tem que estar respaldado na palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus é rica demais, gente. Tem experiências ali que você fica de queixo aberto, e tudo isso é para nós, está acessível para nós. Então você precisa estudar a palavra, amém? Você precisa conhecer, você precisa estudar, faça cursos, aprenda, se dedique, amém? Para quê? Você precisa entender como que esses dons espirituais funcionam. Você precisa olhar para a palavra de Deus e identificar personagens bíblicos que fluíam debaixo desses dons e como que na prática eles exercitavam esses dons, amém? Você precisa aprender a visão espiritual da sua igreja. Isso é um outro fundamento. Às vezes eu quero fluir no dom, por exemplo, eu tenho um dom de profecia, mas na minha igreja não aceita profecia. Eu sou batizado com o Espírito Santo, pastor, o fogo vem, eu não consigo me conter, eu pulo, dou cambalhota, rodapeio, e lá na minha igreja não aceita isso. Então, querido, você não pode estar dando base legal para o inimigo, tá bom? A gente precisa se submeter à autoridade da nossa igreja local. Então, uma vez que eu conheço os dons de Deus e eu entendo qual é ali a doutrina da igreja, eu percebo que aquilo que Deus me deu, o dom que está de Deus que está em mim, ele não está em concordância com a doutrina da igreja. Então, gente, duas coisas podem acontecer, tá bom? Eu não posso ficar ali distorcendo a visão da igreja, lançando calúnia, trazendo uma segunda visão, trazendo uma divisão, uma rebelião, tá bom? Me opondo contra a visão da igreja, contra a liderança da igreja, porque isso vai trazer dano, a terra vai se abrir e demônios vão se apoderar de você, e aí você pode estar com uma boa intenção, mas vai acabar sendo oprimido e tragado pelas trevas. Então, duas opções. Em nome de Jesus, a opção da murmuração, da reclamação e da queixa, descarta. Ou você vai se adequar à visão dessa igreja, amém? Para que você possa estar ali, né? Debaixo de graça, de comunhão, de unidade, de fé, de respeito, de lealdade, porque o Espírito Santo de Deus só vai se mover debaixo disso, amém? Que senão vai entrar Pitom, vai entrar Jezabel, vai entrar um monte de demônio aí que atua no profético, hein? E outra coisa, pastora, eu entendo que eu tenho convicção de fé, e essa pra mim é a opção mais correta, amém? Eu entendo que eu recebi um dom, porque assim, eu acho completamente abusiva, a não ser que seja um direcionamento muito específico de Deus para um propósito. Por exemplo, eu recebi o batismo de fogo, aí eu sinto a unção de Deus, eu sinto vontade de pular, de glorificar, de dar rajada de línguas estranhas, e na minha igreja não pode. Como que você vai ofuscar o dom de Deus que está em você? Então você não vai poder manifestar, você não vai poder praticar, e isso entristece também o Espírito Santo. Então, o que você deve fazer, queridos? Pedir a bênção. Você, de uma maneira correta, idônea, debaixo de amor, de graça, de lealdade, fala a verdade pro seu pastor, sem problema nenhum, amém? Você vai e fala. Eu conheço uma pessoa que ela
se converteu numa igreja tradicional que não aceita os dons do Espírito, e ela sozinha no quarto dela foi batizada com o Espírito Santo. Então ela chegou na igreja e falou pro pastor, né? Falou: olha, pastor, eu tive uma experiência. Eu estava orando à noite, eu comecei a falar em línguas e eu senti isso, aquilo, outro. E o pastor virou para ela e falou assim: minha filha, então vai procurar agora uma outra igreja para que você possa desenvolver os seus dons espirituais. Eu achei muito ético e muito legal daquele pastor. Difícil você ver uma atitude dessa, né? Um homem maduro, porque ele tá ali, amém? Ele tá dentro da visão ministerial dele. Eu não tô aqui para discutir sobre visão ministerial, mas ele não proibiu, ele não interrompeu, ele não se colocou na frente do Espírito Santo, gente. Amém? Nós não podemos colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixinha. A gente precisa, né, entender que ele faz como ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, e nós precisamos dar vazão ao Espírito Santo. Então, se você hoje está no lugar onde você não pode fluir nos dons de Deus, né? Então, ore ao Senhor, peça um lar espiritual que você possa desenvolver o seu dom espiritual. Amém? A fim de que o Espírito Santo de Deus possa, de fato, usar você de acordo com os dons que ele já colocou dentro de você, tá bom? Outra coisa importante, outro fundamento importante: tenha mentores espirituais, pessoas que fluam no dom do Espírito, que possam ativar você, que possam ajudar você, pessoas que já descobriram os dons de Deus e que agora desenvolvem. Eles estão usando os seus dons espirituais. Então essas pessoas, elas vão te ajudar. Por quê? Porque elas vão ter uma autoridade espiritual para ativar os dons de Deus em você, para te ensinar o caminho, para ministrar sobre a sua vida, amém? Para te ensinar a você colocar em prática o dom espiritual que está em você, amém? Outra coisa importante que você deve estar fundamentado, coloque esse desejo no seu coração de você trazer essa realidade para a sua vida, fazer com que caminhar nos dons espirituais faça parte do seu estilo de vida, amém? Então converse sobre isso, medite sobre isso, amém? Tem pessoas que se sentem constrangidos, né? Qual o seu dom? Ela se sente melindada, que parece que ela tá, se falar do dom que tem, tá querendo se exaltar. Não, gente, sem maturidade, amém? Todo cristão tem dons espirituais, e aí a gente precisa estar falando sobre eles, estar aprendendo sobre eles, se relacionando com outras pessoas que têm o mesmo propósito que você, que querem também desenvolver os dons espirituais. Isso é muito importante, tá bom? Então, dessa forma, você vai também conhecer a necessidade do corpo de Cristo e tentar colocar em ação. Você vai tentar colocar em prática aquilo que você está descobrindo como dom espiritual dentro de você. Por isso que é muito importante você procurar o seu ministério. Primeiro, que você, já falei lá, né, que faz parte do fundamento. Você tem que ter um ministério, você tem que ter uma igreja local. Porque os dons, eles são para isso, para serviço da igreja. Então, quanto mais eu pratico, mais maduro, mais eu expando naquele dom. Amém? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar ali na minha igreja local, saber o que está precisando, qual é a necessidade daquela igreja, qual é a tarefa que eu posso estar ali, amém? E aí dentro daquela necessidade eu vou começar a atuar e vou começar a trabalhar. Quando eu começar a trabalhar, eu vou começar a ter experiências. Meu Deus, eu me lembro quando eu era nova convertida, irmãos, presta atenção. Eu era nova convertida, eu entreguei a minha vida para Cristo, depois do meu pai orar por mim durante 12 anos. Existia muita resistência, eu era uma pessoa muito ferida, muito machucada, cresci no lar disfuncional, mas papai aceitou a Cristo, entregou a vida para Cristo e ele orou por mim. Então eu creio que fortalezas e grilhões foram ali sendo quebradas. Um dia eu cheguei em casa, vi meu irmão caçula adorando ao Senhor, tendo intimidade com Deus. Ele estava ajoelhado na sala de mamãe e ele chorava muito, cantando um louvor, um hino. Quando eu me deparei com aquele momento, o Espírito Santo de Deus me desnudou, gente. Ele me desmontou, porque nessa fase da minha vida, eu comecei a trabalhar muito novinha, eu já era muito autossuficiente, né? Tinha um bom recurso financeiro, né?
prosperava, era supervisora de uma rede de moda feminina, tinha carro, andava tinha perfume importado, roupas de grife. Então, enfim, eu achava que estava tudo sob controle. Mas, de repente, o Espírito Santo de Deus me desnudou e me fez ver que eu era pobre, cega e nu, que eu não tinha nada comparado à grandeza daquela revelação que estava ali. Então, eu senti um desejo ardente de ir para a igreja. Perguntei pro meu irmão qual era o dia do culto da igreja dele. Fui na igreja, aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Depois que eu aceitei a Jesus, o que aconteceu? Meu irmão se desviou. E aí eu procurei, eu pedi na época pro meu pastor para abrir um ponto de pregação na garagem da minha casa, porque o meu interesse, o meu desejo era resgatar o meu irmão. Gente, mas foi ali que começou o meu ministério, na garagem daquela casa. A garagem ficava entupida, não cabia mais tanta gente, e eu fui descobrindo o dom de Deus que estava em mim, através do quê? Do serviço. Então é através do trabalho que nós vamos descobrindo os dons também que estão dentro de nós. E aí, o que aconteceu? Eu me lembro que uma vez eu fui orar pelo Fabiano, né? Meu irmão. E eu fui orar. Eu pedi, tão despretensiosamente, eu não sabia nem orar direito. Eu era uma nova convertida, mas quando me converti mesmo, irmão. Eu esperei 12 anos, mas quando me converti, eu entreguei mesmo a minha vida, de coração, de alma, de espírito. Aí eu comecei a ter fome, sede, eu queria Deus. E despretensiosamente, não sabia o que ia acontecer. Foi a primeira vez que eu fui usada em profecia. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar. De repente, o Espírito Santo de Deus me tomou. Comecei a orar com uma ousadia que não era minha. Eu comecei a clamar e orar de uma forma que eu nunca tinha orado antes. Eu não sabia como que eu estava orando e eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. De repente, eu comecei a falar coisas que eu não tinha domínio naquilo que eu estava falando, porque a profecia, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Então eu comecei a falar, ela é mais rápida do que o seu raciocínio. Eu comecei a liberar aquelas palavras, né? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque eu me dispus a orar por ele. Eu me dispus a abrir um ponto de pregação. E hoje eu tô aqui, tudo começou ali, naquele ponto. Tudo começou, e o Espírito Santo de Deus começa a ativar. E vai o quê? Ele vai desenvolvendo você. Amém? Então procure, não esteja inerte, passivo, né? Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente vê tantas necessidades no corpo de Cristo e a gente está lá, passivo, sem fazer nada. Então procure fazer alguma coisa, amém? Que você possa estar desenvolvendo o dom de Deus que está dentro de você. Deus conhece a nossa personalidade, foi Ele que nos deu. A sua personalidade procede do céu, o seu temperamento. Então Deus deu dons, né, exclusivos para você, né? E uma das coisas que é muito gostosa e satisfatória, né? Todo dom, né, que nós recebemos de Deus vai nos trazer gozo, vai nos trazer satisfação. Hoje, irmãos, sinceramente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me descobri, eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque esse foi o dom que Deus me deu. Então não tem pesar, né? Porque não existe esse negócio, eu estou fazendo isso aqui, mas ai que raiva, ai que meu Deus, por que eu estou fazendo isso aqui? Não, eu faço porque esse é um dos sinais de que realmente o dom é genuíno. Você tem prazer e tem alegria de você estar fazendo aquilo, tá bom? Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Isso não significa, gente, que a gente vai desprezar as necessidades da igreja, mesmo que eu não tenha um dom específico, tá bom? Porque aquele que é comprometido com as coisas de Deus, ele vai fazer aquilo que é necessário, mas o teu dom mesmo, naquilo que você está ativado, você vai ter prazer de fazer. Por exemplo, Deus me deu um dom de ser mãe. Eu tive 3 filhos biológicos e eu também cuido de um sobrinho meu, então são 4. Então, o que acontece?
Eu amo ser mãe, eu amo, meu Deus, eu curti demais a minha gestação, os meus filhos, brinquei, eu amo ser mãe. Mas isso não significa, por exemplo, que eu gosto de passar roupa, que eu gosto de cozinhar, que eu gosto de faxinar a casa. Mas também não significa que eu não faça. Porque se eu não fizer, eu estou sendo o quê? Relaxada. Por quê? Porque eu posso amar cuidar dos meus filhos e a maternidade, eu posso amar dar o leite materno para o meu filho, mas eu não ter realmente muita habilidade para as outras coisas, mas eu vou procurar desenvolver, por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade para tal. Mesma coisa somos nós na igreja. Por exemplo, eu estou vendo uma necessidade da igreja, eu como pastora, se eu ver que tem necessidade de eu varrer a igreja e não tem ninguém varrendo, meu Deus, eu vou varrer, eu já varri muita igreja. Meus filhos na fé sabem disso. Eu tô lá quando tem reforma na igreja, eu tô lá, gente, metendo a mão na massa com todo mundo. Eu pinto parede, eu faço decoração, eu faço tudo. Por quê? Porque eu vejo que é a necessidade. Eu tenho compromisso e responsabilidade com o reino, tá bom? Então, deixando claro isso pra você. Então eu não gosto, então eu não vou fazer. Não, então você é um responsável. E aí não tem o amor pela obra de Deus. E tudo isso Deus está o quê? Nos provando, Amém? Então, querido, esses são alguns dos fundamentos importantes para que você possa conhecer os seus dons espirituais. Amém? Para que você possa estar sendo despertados através dos seus dons espirituais. E se você deseja, pastora, eu quero descortinar o mundo espiritual. Eu estou cansado de ser marionete de Satanás. Eu estou cansado de ser manipulado pelas trevas. Estou cansado de ficar apático, abatido. Pastora, eu quero ter ousadia de fé. Eu quero fluir. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero ter alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Então eu quero ajudar você. E por causa disso, eu estarei dando uma imersão online, amém? Dos dias 3 a 5 de junho, agora, gente, segunda, terça e quarta, tá bom? A jornada online ativando dons espirituais. Ali na jornada online ativando dons espirituais, eu vou ensinar a você a descobrir esses dons, amém? A colocá-los na prática. Eu vou ensinar a você a ativar esses dons espirituais. Amém? Eu vou ensinar a você, amém, segredos, chaves espirituais para que você possa caminhar na esfera do Espírito e viver uma vida no sobrenatural, uma vida de vitória, amém? Porque a nossa vitória vem no sobrenatural, irmão. Deus é Deus poderoso. Eu quero ensinar você a caminhar sobre as águas, a você caminhar em fé, a você, sabe, ter chaves espirituais para que você possa orar e a sua oração, você ver a resposta dela. Eu quero ensinar a você. Então, já tem muita gente colocando aqui, eu já me inscrevi, glória a Deus. Se você ainda não se inscreveu, coloque aí, eu quero. E aí você já vai estar recebendo automaticamente um link de inscrição. As inscrições são totalmente gratuitas. Amém? Então, é uma inscrição gratuita, um treinamento totalmente online e gratuito. Eu vou estar ao vivo com vocês. Segunda, terça e quarta, às 20 horas, 3 a 5 de junho, tá bom? Então, corra, faça a sua inscrição e faça a obra de Deus, amém? Porque se você se move realmente no amor do Pai, você vai querer ver a sua igreja sarada. Faz o seguinte, pega o link e cola lá no grupo da tua igreja, para você chamar o maior número de pessoas possíveis, a fim de que elas possam também ser ativadas e você ter uma igreja sarada, curada. Pega o teu pastor, o teu líder, bota eles para serem ministrados, vai ser poderoso demais. Oh, meu Deus, eu estava com muito desejo. A agenda não deixava, mas estava com muito desejo, né, de ensinar a vocês também a fluir nos dons do Espírito. Amém? Caminhar em ousadia e fé. Amém? Glória colocou, eu preciso de um milagre. Deus tem milagre para você, glória. Deus tem milagre. Amém? Se você chegou aqui agora, você chegou na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta,
ao meio-dia, para poder trazer essa palavra de restauração espiritual para a sua vida. Amém? A Angélica botou: eu vou à igreja porque eu amo estar na casa do Pai. Aleluia. Patrícia, como é que é? Que Deus nos livre de todo mal. Amém, Patrícia. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, cidadela, socorro bem presente na hora da angústia, nosso braço forte. Amém? Aleluia. Rebeca, obrigada pela resposta, paizinho. Aleluia, fico feliz, Rebeca, de eu ter sido boca de Deus para você hoje. Aleluia. Sua voz está estranha, pastora. Ai, eu tô rouca. Nós tivemos agora no último final de semana um intensivo de libertação e restauração. Então eu ministrei 3 dias consecutivos. Então a minha voz está um pouquinho debilitada ainda, tá bom? Orem por mim, por favor, porque essa semana eu prego a semana inteira de novo, tá? Então vamos lá. Amém, glória a Deus eterno por sua vida, amém, querida. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não tô vendo, ninguém compartilhou aqui suas experiências. Amém, eu quero. Qual o site? Glória, é só você colocar eu quero, amém? Aí você já vai receber já o link para fazer a sua inscrição gratuita para você participar desses 3 dias, tá bom? Pastora, toma chá de cravo, é isso? É bom para rouquidão. É cravo? Aquele que bota no docinho, né? Tá bom, obrigada, Glória. Vou fazer sim, tá? Entendi. Declaro saúde vocal em nome de Jesus. Amém, amém. Eu recebo. Pastora, a senhora tem sido um instrumento de Deus para minha vida. Depois que conheci seu ministério, Deus tem mudado minha história. Aleluia. Oh, narabachou e naramanarai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. Eu me emociono, irmão, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Quando você cumpre os propósitos de Deus, irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, preste atenção, não se trata de você, não é você. Claro, eu sou abençoada por Deus. Eu posso dizer, irmãos, com toda certeza, eu sou uma mulher muito abençoada. Eu tenho vivido as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Mas assim, eu glorifico tanto ao Pai, sabe por quê? Porque são muitas pessoas que são abençoadas através daquilo que Deus colocou em mim. Porque não sou eu, irmãos, é Deus. É Deus na minha vida, porque se não fosse Ele, a misericórdia dEle, nada aconteceria. Amém? E Deus quer usar você, Deus quer fazer em você, Deus quer operar através de você. Amém? Pastor, eu estou aqui sempre na hora do valente. Glória a Deus, Kélia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pastora, quero aprender sobre guerra espiritual. Amém. Continue aqui comigo. Amém. Me chama, Glória, no direct. Tem vários cursos e treinamentos. Amém. Tem aí eu vou indicar o melhor para você, tá bom? Você quer se libertar? Nós temos o Quebrando Correntes, que são passos, 7 passos para a sua libertação espiritual. Você está precisando de um acompanhamento? Qual é o seu nível de implicações espirituais? Você consegue fazer isso sozinho? Porque se você estiver precisando de acompanhamento, tem um check-up espiritual, que é uma mentoria espiritual, onde eu vou te acompanhar durante 3 meses em todo o processo de libertação espiritual. Ou você é uma pessoa que já tem conhecimento da palavra e você quer ajudar pessoas. Tem a escola e a formação de ministro de libertação. Então tem muita coisa, tá bom? Tem vários conteúdos aí para abençoar a sua vida, tá? E aí eu indico um para você. Me chama no direct. Verdade, a minha também. Tenho aprendido muito. Eita, que maravilha ouvir isso, Charlene. Glória a Deus. Essa live foi resposta de uma oração que fiz a Deus ontem. Pedi a Ele uma direção e entender e ouvir a voz dEle, fluir nos dons espirituais que Ele me deu. Aleluia, Rebeca. Em nome de Jesus, hein? Já fez sua inscrição? Faça agora. Porque se essa foi a resposta de oração, então Deus está te conduzindo nesse caminho, amém?
A minha vida também, estou no check-up espiritual, tem sido bênção, que bênção, Priscila, obrigada por testificar e encorajar os seus irmãos na fé. Deus continue te abençoando, pastor, amém, eu tomo posse, Charlene, louvado seja Deus. Eu entrei no processo de libertação através da senhora. O próprio Espírito Santo é quem está trazendo a minha memória a cada passo que ele está abrindo na minha mente. Que lindo, Keila! Aleluia! Ele é lindo mesmo, irmãos. Ele nos ajuda porque ele quer. Escute, o Espírito Santo de Deus quer te ver liberto. O Espírito Santo de Deus quer te ver cheio dele. Quer te ver fluindo nele. Amém? Então essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Amém, queridos? Quero orar por você. Amém? Abençoar a sua vida. Aleluia. Quero te ver, hein? Quero ver cada um de vocês comigo. Amém? Na segunda-feira, dentro da jornada online, da imersão online, ativando dons espirituais. Ok? Feche seus olhos. Oh, narabacapa tarabachou e narabacatai. Nerelele maio e narabá. Cheque patai oe. Narabaque potorosso hanarabá sheminarai. Oh, Espírito da revelação, Espírito da sabedoria, Espírito do conhecimento, Espírito do poder. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, passa em vistoria, envia teus anjos e começa a nos medir, Senhor. Ó Deus amado, que haja uma consciência gerada pelo teu Espírito. Senhor, da onde, Senhor, nós estamos nesse momento da nossa vida espiritual. Senhor, as tuas águas, Senhor, estão no nosso tornozelo. Senhor, as suas águas estão, ó Deus amado, Senhor, nos nossos joelhos, estão nos nossos lombos, estão nas nossas cinturas. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos dar o próximo passo. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, eu repreendo agora todo espírito de dúvida, todo espírito do medo. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de religiosidade, toda ação de Beelzebu, caia por terra agora, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas, Deus, agora, ó Deus, visitar, Senhor, este homem, esta mulher, que haja um fluir da tua glória, que tu venhas mover, Senhor, através dos teus anjos, as águas, Senhor, que estão paradas, em nome de Jesus. Eu declaro agora uma unção sobre a sua vida. Eu libero uma unção agora, uma unção de ousadia e de fé, para você avançar e prosseguir. Em nome de Jesus, todo espírito que vem para trazer distração, eu te amarro agora, que vem para trazer confusão, bata em retirada, dobre-se, curve-se diante daquele que é, do que era, do que há de vir, do Todo-Poderoso. Eu ordeno em nome de Jesus, soi, em nome de Jesus. Recebe o sopro do Espírito, recebe o fogo do Espírito, recebe um espírito de ousadia, de fé, de coragem. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de autocomiseração, em nome de Jesus, todo complexo de inferioridade, eu te amarro agora, eu aplico o sangue de Jesus Cristo entre você e essa vida, e eu ordeno, solta agora, solta as emoções, solta dessa vida agora, no nome poderoso de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, seja renovado, 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 renovado. Você que não falava em línguas, começa a falar. Eu libero agora a unção, em nome de Jesus, uma ativação no teu espírito. Começa a falar agora novas línguas, línguas repartidas de fogo. Seja fortalecido, animado, encorajado pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, o poder que vem do alto venha sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?
Vai ser poderoso demais, viu? Vai ter ativação, vai ter impartição de poder. Então, em nome de Jesus, amém? Faça agora mesmo a sua inscrição. Só botar aí no chat, eu quero, amém? E vem estar comigo na imersão online, ativando dons espirituais, amém? Vai ser poderoso demais. Se esse conteúdo abençoa a sua vida, então você vai compartilhar para mais alguém, para que ele também possa ser saciado assim como você foi, tá bom? Então, amanhã, se Deus permitir, eu estarei com vocês aqui na Hora do Valente. Deus te abençoe, valente de Deus!